Leonardo Atushi, vou embarcá-lo na nossa conversa para também embarcar a Bia Lula, que está aqui com a gente. Leonardo, muito boa tarde, tudo bem? Seu som está fechado. Tudo bem, Daiane? Tudo em paz? Acho que a Bia já está na sala de espera aqui também, esperando. Exatamente, vou embarcá-la aqui também, saudando a participação dela. Bia Lula, muito obrigada pela sua participação, prazer em tê-la aqui no 247, tudo bem? Tudo e com vocês. Muito Tudo bom ter bem. você aqui, Bia. Prazer falar com você, tudo bem? Obrigada, prazer é meu, tudo. Bom, Daiane, com você. Vamos começar por você, então. Vamos lá. Bia Bora lá, bombando eu nas estou com o redes, carro né? do ovo aqui junto, disputando, eu moro na Zona Leste, Bia, e o carro do ovo está passando agora, ele não passou o dia inteiro, mas resolveu passar quando eu começo o programa. Prazer em tê-la aqui, queria começar ouvindo um pouco da sua análise, assim, como é que você tem visto a repercussão dos seus vídeos, né? Muito destaque na mídia, inclusive, além das redes sociais também. Há uma busca há algum tempo, né, por parte do campo de esquerda, do campo progressista, do campo democrático, de conseguir fazer o embate com esses setores que dominam esses instrumentos por diversos meios, né? Seja por apoio de setores, seja por engajamento, enfim, tudo isso acaba funilando o debate. Seus vídeos têm tido grandes repercussões. A que você atribui essa repercussão positiva e como você também faz a produção desses conteúdos, hein? Então, boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Eu fiquei bastante surpresa, na verdade, com a repercussão. E aí eu fui percebendo que, na verdade, deu certo, está dando certo, porque a gente, do campo democrático, na galera de esquerda, a gente precisava de uma voz e alguma voz que saísse da nossa bolha e fugisse do tradicional, das mesmas coisas que a gente sempre falava, das mesmas do mesmo padrão, né? Assim, da mesma coisinha. E aí, enfim, eu fui estudando, fui vendo, e aí eu resolvi que precisava botar a cara. Assim, de início não foi a minha. Não, nunca pensei em, tipo, eu vou fazer isso. Não, aconteceu. Aconteceu. E aí deu certo o primeiro vídeo, e aí eu falei, bom, então acho que eu vou fazer mais um, o segundo também deu certo, e assim eu fui fazendo, porque a minha intenção é essa, é sair da nossa bolha, levar informação para quem precisa de informação, e não só para nossa galera, assim, mas para as pessoas de fora também, porque muita gente acaba que não é bolsonarista por ser bolsonarista, sei lá, por acreditar nele, mas porque não tem essa informação e acha que tudo que aconteceu foi culpa nossa e tudo que é bom é coisa que ele fez, enfim. Aí eu queria sair dessa bolha e resolvi dar minha cara a tapa, porque infelizmente nós não estávamos conseguindo construir nenhum quadro para isso até então. E os vídeos eu faço por conta própria, ninguém me ajuda, não tenho, já até me perguntaram isso, não tenho ajuda do governo, até porque nem pode, não tenho ajuda, muita gente comenta nos vídeos, né? Porque tá fazendo tudo isso com a mesada do meu avô, quem dera se meu avô me desse mesada, não existe isso, não existe, é tudo por conta própria, meu marido me ajuda, porque ele é empresário e só, eu por mim mesma. Ô Bia, conta pra gente um pouco, para quem não te conhece, um pouco da sua história, né? Quer dizer, a sua idade, sua formação, enfim, quer dizer, se você é jornalista, comunicadora, como é que você caiu nesse mundo da informação? Eu tenho 30 anos, né? Eu sou comunicadora social, fiz, né, comunicação social e fiz gestão pública. Eu nasci na política, minha mãe é jornalista, então acho que essa veia de comunicação já estava um pouco em mim. Meu avô é um grande político que se comunica muito bem, então também já puxei um pouquinho disso. Nunca fui muito ligada a eu mostrar a minha cara para eu fazer esses grandes embates. Não é a minha praia sempre foi bastidores, inclusive adoro, assim, tipo, acho mais tranquilo, acho menos desgastante, por mais que se trabalhe um pouco mais, mas acho menos desgastante mentalmente. E é isso, assim, eu tenho uma filha de 8 anos, sou casada, moro agora em Niterói, mas sou de São Paulo, e o mundo da comunicação acho que surgiu na minha vida desde sempre, por conta da minha mãe e do meu avô. Sua mãe, para quem não conhece, é a Lurian, né? Quer dizer, uma grande figura que a gente... Isso. Vou te fazer mais uma pergunta. Em vários vídeos no TikTok que meu
que eu era filho ou do Sandro ou do Fábio. E Mas, aí, minha mãe ficou possessa, e aí eu até mandei mensagem para os dois e falei: olha, eu quero minha pensão, hein? Porque se eu sou filha de vocês, eu preciso de pensão. Eu queria que você contasse para a gente, Bia, antes da gente devolver aqui para a Daiane, como é que foi o período mais agudo de sofrimento que você viveu, vamos dizer assim, quando Lula foi um preso político, presidente Lula, né? E o que você vivenciou também nas ruas? Como é que você sente hoje, entre as pessoas jovens da sua idade, a percepção sobre o presidente Lula, de maneira geral? Ainda há muito Acho. preconceito, muito rescaldo daquele período? Sim, acho que há muita desinformação. As fake news ainda conseguem alcançar e fincar ali de uma forma que é muito difícil para a gente é, tipo, e levar a nossa informação, que normalmente é a verdadeira. Eles são muito apegados a. Infelizmente, a gente tem muita IA hoje em dia, e, pô, a rede de fake news é absurda, assim. Então, chega muito mais rápido no celular deles, nos vídeos de TikTok, etc., e com uma facilidade muito maior que a gente não consegue. Sobre a prisão do meu avô, na verdade, eu sinto que são muito mais a galera, tipo, de 30 a mais, que fica batendo muito nessa tecla. Os jovens mesmo, ou me perguntam, ou perguntam para alguém o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o porquê que isso aconteceu. E, assim, a maior parte das pessoas que vêm me perguntar, perguntar não, mas vem querer me de alguma forma me alfinetar por conta da prisão do meu avô, é a galera de, tipo, 35 mais, que aí fica nessa, assim. Mas é uma coisa que eu, Bia, hoje eu fico tranquila, porque acho que a justiça já fez o papel dela, já cumpriu o papel dela, já mostrou que foi um processo completamente ilegal, assim. Então, tô com minha consciência tranquila, sei do que eu falo, sei, tipo, com propriedade tudo que aconteceu. Então, tô tranquila, acho que o momento mais turbulento já passou, graças a Deus. E é isso. Daiane. legal. Bia, você tem feito esses vídeos, como eu disse, tem repercutido muito, e você tem usado uma linguagem popular, uma dinâmica curta, né, para as redes, para justamente engajar bastante a pessoa, assistir. Como é que você consegue ver assim o cenário dentro das redes sociais nessa construção de conteúdo, produção de conteúdo? Muitas vezes a gente acha que tem que fazer de um jeito, e a visão, a forma que essa nova geração tem a esses meios são muito diferentes. É difícil acertar ali o ponto, e você conseguiu fazer isso com coisas simples, né? Falas objetivas, num visual também de uma mesa, geralmente, um pão, um café. Tudo isso é pensado ou você senta e vai fazendo? Não, tudo isso é pensado justamente para eu conseguir trazer o povo para a gente, né? Trazer a linguagem do povo para a gente. É, a direita, a extrema-direita, conseguiu se comunicar muito bem com o povo, usando estratégias um pouco parecidas. Não é à toa que as lives do Bolsonaro eram sempre com um cafezinho, uma mesinha, uma coisinha assim. Começou-se assim, né? A dele. É, então, tipo, na minha visão, a gente precisa, e precisava e ainda precisa falar com propriedade a linguagem da população, a linguagem que as pessoas vão entender. E aí foi isso que eu fui construindo e buscando sempre em cada vídeo, dependendo do assunto, um cenário para que cada vez mais eu me aproximasse das pessoas e as pessoas conseguissem entender o que eu queria dizer, o que eu quero dizer através de cada vídeo, porque a, a esquerda tem uma dificuldade muito grande em se colocar para com o povo. Assim, a gente sempre fala muito numa linguagem um pouco mais difícil, uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma coisa mais travada. Acho que a pessoa que menos faz isso é meu avô, que fala mais espontâneo, assim, e tal, mas a gente não foi muito difícil para a gente furar a bolha. Muito, muito, muito difícil, e acredito que ainda é muito difícil. Mas a minha estratégia é essa, assim, é cada vez mais fazer e trazer uma linguagem que se aproxime do público, que se aproxime eu sempre dou um exemplo, tipo, da Dona Maria, que mora
ali no morro tal, ou então na comunidade tal, ou então no bairro tal, que ela consiga entender o que eu falo, e não só do meu campo político, mas assim, por exemplo, do INSS, do Pix, das coisas que estão acontecendo no Brasil hoje em dia. Ô, Bia, aqui tá na tela a pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de fazer para você. Você já pensou em entrar na política, né? São pessoas como você que nós estamos precisando. Você tem pretensão político-eleitoral, enfim? Eu não tinha, mas aí agora com esses vídeos, assim, eu estou sentindo uma cobrança muito grande das pessoas pedindo, 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 até por acho que uma questão de renovação, né? Assim, eu falo por mim, porque é, também sou jovem, eu acho que a gente está cansado de ver mais do mesmo e ouvir mais do mesmo. Então, bem ou mal, quando surge uma nova pessoa, um novo nome, você vê um discurso um pouco diferente, aquilo já, tipo, te traz uma esperança absurda de que, poxa, temos novas possibilidades de um futuro bom com pessoas boas, né? Não fica essa coisinha da pequenez, assim, do mais do mesmo, enfim. Então, assim, hoje eu não consigo concorrer hoje, mas daqui uns anos é tudo uma construção, né? Então, eu comecei agora com os vídeos e vamos ver os próximos passos até onde eu consigo chegar. Bia, você fez um dos vídeos mais recentes falando justamente sobre essa questão do Bolsonaro, né? Dessas situações todas com a prisão que o Nicolas gerou, junto com o próprio Flávio, quando postou o vídeo nas suas redes. Você fala de atrapalhada, diz que eles não se trata de uma coisa pensada, planejada, mas que eles vão se atrapalhando com as condutas. Como é que você vê isso para dialogar também com o público que tem, segundo as pesquisas, uma divisão? A maioria acredita que Bolsonaro, sim, deve ser punido, que não tem que ter anistia, mas tem uma parte da população significativa que ainda acredita nisso. Você acha que é possível fazer esse diálogo? Você Acabou a acredita que pergunta, sim, ela porque você travou. tem feito, né? Não sei, ela sumiu. Sumir? Sumiu. Agora voltou. Voltei. Eu estava falando Voltou. desses vídeos que você faz esse contraponto sobre a questão do Bolsonaro, né? Você trata como não atrapalhar, aliás, não como estratégia, mas como atrapalhadas. Mas tem uma parte Sim. da população que acredita nesse setor significativo, apesar da maioria ainda discordar. Como é que você vê a forma de fazer esse diálogo com esses setores? Eu vejo que nos seus vídeos, por exemplo, você não traz nenhuma referência ao partido, à militância. Isso Uhum. também é uma estratégia para você conseguir ser ouvida, ser vista? Também é porque eu acho que quando a gente joga logo o PT de cara, infelizmente, o passado, né, assim, os últimos anos do PT, assim, a gente foi muito criminalizado, a gente foi muito punido, a gente foi muito. Bateram muito no nome PT. Tanto que tem gente que fala: ah, não, eu gosto, vou dar um exemplo, eu gosto da Bia, votaria nela, mas, poxa, ela tá no PT. E eu não voto no PT. Então, nesse momento, eu não, assim, nesse primeiro momento, eu não me senti à vontade para falar em nome do PT, em nome de nada, colocar o PT ali como o centro da discussão, até porque eu não vejo o PT como o centro da discussão. Sim, o Bolsonaro hoje é uma pauta, infelizmente, do Brasil, por conta de tudo que está acontecendo. De verdade, eu acredito que ele, na verdade, a gente não precisa fazer nada para ele se prejudicar. Ele e a família dele fazem, de fato, isso perfeitamente. Então, assim, é atrapalhada, não é estratégia, pode ter certeza. Eles não são inteligentes o suficiente para ter essa capacidade de, ai, não, vamos pensar nisso, isso e isso para que tudo aconteça. Não, é tudo. Assim, é enlouquecimento geral ali da família Bolsonaro, e aí acaba que isso que a gente está vendo. O pai foi preso por uma ignorância do filho, que descumpriu um mandado, e aí não é mais democracia na visão da extrema-direita, né? Mas tem que deixar também eles pensarem um pouco, porque se a Né? gente for dar aula de tudo para eles, fica complicado. Fica. Agora, os seus vídeos também repercutiram entre eles, né? O Nicolas pegou uma questão que você tratou, outros bolsonaristas também, ou seja, mostrou que incomodou a sua presença. Como é que você Sim, vê essa reação deles também? fico feliz. Porque é sinal de que
está chegando onde tem que chegar. Se chegou até eles, com certeza chegou até os eleitores deles, os apoiadores. Então, acho que era esse meu objetivo, realmente chegar até eles para tentar desmistificar muitas coisas do que eles falam para os apoiadores, para os eleitores. Então, sinto que meu objetivo está sendo alcançado, que é de fato não falar só para o PT ou para o PCdoB ou para a esquerda como um todo, é falar para todo mundo de verdade, assim, apoiando ou não apoiando a gente, estando ou não estando ao nosso lado, gostando ou não gostando. O que eu quero com os meus vídeos é levar informação. Gostando ou não da gente, é informação. E informação verídica, com dados, com pesquisa, com tudo. Não só, tipo, jogar no ar e sair. Gente, caiu a minha luz, voltou aqui, eu perdi a resposta fundamental. A Bia, pelo que eu estava vendo, ela ia dizer que ela tem essa ambição política. Passou a ter isso, Bia? Eu não tinha isso. Aí eu passei a ter depois da grande repercussão dos vídeos e dos comentários. Assim, eu não vejo comentários de modo geral, porque não há necessidade, mas eu passei a ter porque eu vi os comentários de, assim, as pessoas, ai, nossa, um novo nome, um novo quadro, pelo amor de Deus, vem a candidata tal, vem a candidata isso, vem a candidata aquilo. E aí eu entendi que as pessoas precisam, sentem a necessidade, na verdade, de um novo nome, um novo rosto, uma nova cara, uma Isso é nova muito. personalidade. E eu queria até emendar uma pergunta em relação a isso, Bia, que é uma coisa muito interessante. O presidente Lula, ele sempre teve muito cuidado, né, em não trazer filhos para a política, essa coisa toda. E você vê assim, quer dizer, na política brasileira tem uma série de dinastias políticas, né? Só para começar, basta dizer a família do inelegível, né? Isso te preocupa, na verdade? Quer dizer, o peso desse sobrenome Lula, ou não? Me preocupa porque eu sei que eu não posso errar, né? Porque pra gente é sempre tudo mais difícil. Um erro nosso não acaba sendo um erro bobo, é um erro que elevam para um nível absurdo. Então é uma cobrança extrema, assim, ainda mais por ele estar como presidente. Então eu tento sempre eh, blindar ele de alguma forma de qualquer coisa que eu possa fazer ou possa dizer que atrapalhe ele. Tanto que eu já tive essa conversa com ele, de que se em algum momento eu atrapalhá-lo, ele pode me ligar e, ó, para. E aí, mas enfim, até então tudo que eu tenho feito, eu tenho falado enquanto Bia, não enquanto neta do presidente e tudo mais. E assim, meu avô sempre, isso é uma coisa que ele sempre pediu mesmo, que foi pra gente tentar sair da política, assim, ir procurar uma profissão direitinha ali, bababá, tudo certinho. E todo mundo acabou fazendo isso, mas neste momento eu acabei assumindo esse papel de talvez uma nova política na família, assim. É, por enquanto, tá sendo tudo ok. Tá sendo tudo aprovado. Óbvio que eu não posso ter nenhum cargo agora e tudo mais. E nem quero agora. Acho que eu tenho muito que aprender, muito que crescer, muito que estudar. Mas daqui uns anos, não descarto essa possibilidade. E até porque eu sei que eu sempre vou poder contar com a expertise dele enquanto ele estiver aqui. Então, já me conforta por isso. Ele comentou sobre os vídeos, sobre essas repercussões? Ele tem alguma avaliação sobre esse assunto, Bia? Ele me deixa muito à vontade. Sempre, assim, eu conversei com ele, mostrei meu ponto de vista, ele entendeu, falou, me deixou muito à vontade e assim, só pediu para eu tomar cuidado, principalmente com os comentários, para não me abalar tanto psicologicamente, e com a própria imprensa em si, assim, tipo, porque tem muita gente que acabou até perguntando para o próprio Palácio se era o Sidônio que estava me orientando, se Uhum. era investindo e bababá. E não é isso que acontece. Então, assim, é só para ter esse tipo de cautela. Foi a única coisa que ele me pediu. O restante, ele sabe que eu sou uma mulher de 30 anos, tenho minhas responsabilidades, tenho meu trabalho, tenho minha filha, tenho meu marido, e que eu sou grande o bastante para, assim, saber o que eu estou fazendo, se é certo ou não. E aí a única coisa que eu comentei é, se um dia te atrapalhar, me avisa que a gente recalcula a rota. Só. Perfeito, perfeito. Ó, vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, tem muita gente saudando a sua participação aqui. A Julieta mandou um superchat dizendo parabéns, Bia Lula, marcando aqui no seu arroba. A Marta de Castro diz aqui, Bia, você acha que o Lula deveria usar mais as redes sociais fora de eventos institucionais, tipo modelo
Cláudia Sheinbaum, muita gente fala sobre essa questão da comunicação. No início ali do governo, nesse terceiro mandato, o presidente Lula fazia aquelas entrevistas todas as terças-feiras, era uma coisa produtiva, mas ainda não conseguia ter a penetração, engajamento nas redes, da forma que a extrema-direita principalmente atua. Como é que você vê isso? Quando o presidente participa de podcasts, tem uma grande repercussão e ele consegue falar fora da bolha. Como é que você avalia também essas questões, hein? Acho que as redes sociais são importantíssimas para o meu avô. Inclusive, acho que ele deveria explorar mais isso. Ele, óbvio que ele não gosta, ele não mexe em celular, ele não tem celular, não é a praia dele, nem sabe mexer, mas acho que esse lado deveria ser mais explorado, porque, como eu disse, é, ele fala a linguagem do povo, ele fala como o povo entende. Então, acho que talvez trazer mais isso iria até mudar a percepção dessa má comunicação do governo para fora, né? Acho que deveria se usar mais esse lado dele povão, esse lado dele mais humano, esse lado dele pessoa, né? Que ele consegue acabar, flui melhor ali as palavras. Acho que se pudesse, ele poderia participar de mais podcasts, mais entrevistas com o Mano Brown no Spotify. Acho que é interessante para ele, sim, para a figura dele e para, de novo, tentar furar a bolha, né? Numa das entrevistas recentes do podcast do Mano Brown, Mano a Mano, acho que foi o Chavoso, ele falou, poxa, como um presidente nos tempos de hoje não tem celular, o presidente Lula não tem celular mesmo, é uma escolha diante de um cenário também que ele fala muito claramente, pelo menos nas entrevistas, de que isso toma muito conta da pessoa, e de fato a gente não vive sem a porcaria do celular e das redes sociais. Você acha que é uma forma dele se proteger também? Você falou que ele falou sobre essa questão de se proteger por conta dos ataques, das coisas que fala, porque é uma avalanche. Realmente, se você não tiver equilíbrio, você acaba sendo afetado por essas questões todas. Essa é a preocupação do presidente, dele tentar ficar mais com o pé na realidade, porque as coisas da realidade são muito difíceis, ainda mais para o presidente, que tem esse desafio nacional e internacional na mão, né? Tem que pensar em articulações, um congresso adverso, tudo isso está no balaio. Mas você acredita que essa seja a escolha dele, justamente para se proteger desse ambiente virtual tão corrosivo nos dias de hoje? Não, acho que ele não mexe porque ele de fato não gosta. Não faz diferença para ele, assim, não é uma coisa tão palpável para ele, assim. Inclusive, ele se irrita com a gente quando a gente tá sentado numa mesa e tá com o celular do lado, por exemplo, assim, tipo uma mesa de a gente tá almoçando, tá com o celular do lado. Gente, pra que o celular agora? Não precisa, vamos comer, vamos ficar aqui, bababá, olha só, olho no olho. Agora vocês ficam tudo nessa coisa aí de mexer. Então, assim, eu acho que é uma coisa mais dele mesmo. Acho que meu avô já tá bem, assim, é, é, bem, como é que eu posso dizer? Já tá bem, já tranquilo em relação aos hates, porque é uma vida toda na política, é uma vida toda sofrendo é, perseguição, xingamentos. Então, acho que para ele isso, de verdade, acho que não faz mais diferença, não abala muito ele. É, eu acho que essa coisa do celular é por ele não gostar mesmo, é por ele não se sentir Não se à sentiu. vontade com o celular, não tem interesse, não tem. Para ele não é uma coisa útil, assim, tipo, de Uhum, dar e aí o celular para ele, ele vai responder. Não, isso não existe. uhum. Eu vou embarcar aqui o Renato Aroeira, nosso chargista, cartunista, para conversar com a gente. O Léo teve uma queda de energia e, de fato, não consegue aqui retornar. E, infelizmente, pediu desculpas aqui, agradecendo a sua Não, participação. Renato tranquilo. Aroeira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Boa tarde. comunidade. É um prazer falar com você. É um prazer, sempre um prazer falar com você também, Daiane, estar aqui com vocês. Obrigada, que Já bom. acompanhando a sua entrevista aqui, Bia. Eu vou passar daqui a pouco para o Aroeira para ele engatar, mas eu queria ainda ouvir a Bia, diante dessa questão, né, do celular, presidente Lula, redes sociais, como é que você vê a saída? Falta um pouco mais de dinamismo ali nas questões das redes sociais. A gente percebeu que nos últimos meses isso evoluiu. O governo conseguiu engatar o ritmo que tem as redes sociais, né? Eu sou de uma geração em que a gente publicava um jornal
Ele saía, o Aroeira também, né, Renato? A gente publicava uma matéria no jornal, no dia seguinte ia repercutir e a coisa ia andar. Hoje não, a notícia é tudo que está na hora, muda cada segundo e tem que alterar, tem que produzir conteúdo. O governo também tem que acompanhar um pouco essa dinâmica, até por conta das ações dessa extrema-direita. Você acredita que esse processo ainda a gente está engatinhando? Ou é uma coisa com um certo cuidado cauteloso ali, porque senão a gente fica sendo ditado pela pauta que as redes fazem, e tem, como disse o presidente, uma realidade para ser pautada, né? Acho que é um pouco dos dois, mas acho que falta também a gente pegar mesmo a rede para gente e saber usá-la a nosso favor. Acho que melhorou muito a comunicação da presidência de pelo menos um ano para cá. Acho que o Sidônio está conseguindo cumprir muito bem a missão dele à frente da SECOM. Mas óbvio que ainda falta, porque nunca foi a nossa praia, né, a rede social. A rede social é uma coisa. Pô, o PT ele surgiu do sindicato, é uma coisa muito corpo a corpo, é uma coisa muito, sabe, ir na casa das pessoas, tomar um café com outra pessoa, dialogar dessa forma. E aí chega a rede social e dá um pane, assim, em todo mundo. Tipo, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí acaba que a direita consegue usar muito melhor do que a gente, né? E aí acho, sim, que melhorou, mas acho que falta bastante ainda para conseguir, de fato, engajar, de fato, a furar a bolha e chegar. O vídeo, por exemplo, do INSS que o governo fez, eu tenho certeza que não chegou nem para metade das pessoas que deveriam chegar. Né? Se tivesse chegado, não estariam tantas pessoas vindo no meu perfil pedindo um vídeo para explicar sobre o INSS. Então, acho que melhorou, acho que tem muita coisa para melhorar, né? Mas eu acho que é isso, é um caminho. Assim, Sidônio pegou a SECOM assim, na metade do caminho e tá levantando, levantando, levantando. Não é um trabalho que a gente consegue fazer do dia para a noite, infelizmente, até porque é um órgão institucional, então é mais difícil, tem mais burocracia, exige muito mais cuidado. Mas é isso, a gente tem que caminhar, caminhar, caminhar até a gente conseguir estourar. Acho que em algum momento isso vai dar certo. Posso fazer uma consideraçãozinha e colocar uma pergunta também, porque conectando com uma coisa que você disse um pouco antes, Bia, você falou assim, não, eu estou falando em meu nome próprio e não no nome do PT e tal, porque assim, eu estou começando a encontrar um espaço de confiança junto às pessoas que seguem. E a maior parte desses brands, dessas marcas, PT, governo, trazem uma carga. O PT, como você bem disse, porque foi massacrado nos últimos anos pela mídia corporativa e tal. O governo, porque, como a gente sempre conversa, né, Daiane? Além de tudo, nós, progressistas, carregamos o ônus dos governos horrorosos que eles sempre fizeram e pagamos o pato por isso. E, recentemente, quando o Hugo Sem Noção furou a bolha, eu percebi que aquilo não foi uma iniciativa de governo, e nós conversamos sobre isso também, né, Daiane? Aquilo foi uma iniciativa de indivíduos, porque a rede permitiu, construiu essa coisa. Se confia mais facilmente numa pessoa do que numa instituição. Criar esse vínculo com essas pessoas. Então, assim, ó, eu sempre faço esse convite aqui. Todo mundo, como a Bia, que tem conteúdo real, tem que correr para a rede e fazer. A carreira política da Bia se desenha naturalmente, porque à medida que ela conquiste a confiança, ela vai buscar as representações que são juridicamente necessárias para se transformar o país e tal. Mas a primeira coisa é isso. A confiança hoje, é difícil confiar nas instituições com tecido social tão esgarçado como ele está hoje em dia. Você confia nas pessoas. Você diria, Bia, que isso que eu estou falando tem algum sentido? Quer dizer, é um momento onde todo mundo que tem juízo e responsabilidade devia ir para essa rua digital, não é só ir para a rua, mas para essa rua digital que são as redes. Com certeza. Com certeza. Acho que é muito, muito. A sua fala é perfeita, assim. Acho que a gente sofreu um desgaste muito grande por conta da mídia, por conta dessa perseguição toda. Então, nós, assim, igual você falou, nós do campo progressista, a gente precisa abraçar a rede e entender que esse é o novo corpo a corpo. Entendeu? Então não adianta só a Bia fazer o vídeo. Tem que ser a Bia, tem que ser o Felipe, tem que ser o João, tem que ser a Giovana, tem que ser todo mundo. E não são vídeos assim, não só vídeos assim mais bobinhos, assim, mas uns vídeos mais sérios, para de fato ensinar, para de fato informar, para de fato mostrar até o que o governo faz, o que o governo fez, como foram os primeiros governos
Lula 1, Lula 2 e tudo que a gente construiu nesses 8 anos e depois com a Dilma também, para assim deixar essa rede de desinformação do Bolsonaro estremecida, confusa, porque de fato é só desinformação. Por exemplo, o INSS, quem pesquisa sabe que começou no governo Bolsonaro. A questão é que hoje aparece porque o governo Lula sempre deixou as instituições à vontade para pesquisar, para como é que fala? Para para investigarem tudo que é necessário investigar. Então, ele sempre deixou as instituições livres. E é isso. Aí acontece isso, estoura no nosso governo. Mas ninguém procura saber onde começou, quando começou. E aí, se a gente tiver cada vez mais pessoas falando na internet, abraçando esse novo conceito de corpo a corpo, que é hoje o celular, a informação verdadeira se espalha com muito mais rápido e consegue convencer e educar muito mais pessoas. Perfeito. Ô, Bia, nessa toada, né, comunicação, de como deve ser feita, qual o papel que elas têm, a gente também discute muito esses instrumentos dominados por setores que são adversos, né, que são contrários àquilo que a gente defende, que é democracia, que é liberdade, que é direitos, e a gente percebe que esses setores têm engajado muito. O presidente Lula, no dia de ontem, na entrevista à Reuters, disse: olha, se vocês não querem regulação, não fica no Brasil. Como é que você vê essa questão da regulação das redes também? A plataforma, ela define o que é certo e o que é errado, tira, derruba aquilo que se publica, mas fica fazendo um discurso, muitas vezes, de liberdade de expressão, de não censura. Como é que você vê essas contradições? Acho que tudo tem um limite, até a liberdade de expressão, por exemplo. Eu acho que eu não posso chegar aqui e falar tudo que eu penso e sei lá, sem ter sem sofrer nenhuma sanção, assim. Acho que a gente tem que falar sempre com muita responsabilidade, e eu acho que essa coisa das redes sociais tem isso, assim, tem que respeitar as leis do país e a gente tem que ter noção e responsabilidade com aquilo que a gente está falando, porque é assim que surgem as fake news, assim que acontece um monte de mortes de crianças e adolescentes, porque entra numa trend tal, porque entra num tipo de desafio. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que. Essa regulamentação tem que acontecer, porque senão vira uma terra sem lei de fato, assim, vira uma pessoa que fica acusando a outra, que fica xingando a outra, que fica. Na verdade, é só desinformação, sabe? É só especulação, são só coisas que não existem. Só que aquilo, quando você. Ainda bem que eles têm bastante robôs, assim, né? E aí fica essa coisa de, tipo, de um robô reproduzindo outro, reproduzindo outro, reproduzindo outro, e acaba se tornando uma verdade para quem não entende, para quem tá fora do mundo da política, para quem tá para quem tá fora dos bastidores. E aí eu acho que essa regulamentação é, assim, importantíssima para todos, para É a nós da consequência, esquerda, para eles da direita, porque acaba que tem um controle total. Ninguém é a pode disseminar nada consequência, de né? errado. Você falou da consequência do que a gente diz. Tudo que a gente faz ou diz tem consequência. Eu acho Sim, que uma metáfora para a rede social é o trânsito. Existe um regulamento nacional de trânsito e tem que ser obedecido, porque senão pessoas morrerão. Simplesmente assim. Pessoas vão morrer se alguém parar de respeitar e começar. Existe uma coisa chamada direção perigosa, existe um monte de infrações que a rede deveria conter. Qualquer atividade humana precisa de regulamentação, porque existe o outro, não é só uma sim. pessoa, existe o outro. Acho que você resumiu muito bem, precisa, e é também a única estrada que nós vamos ter para poder É, recuperar um pouco da hegemonia. é. Sim, Ô, Precisa de Bia, regra. ontem a gente estava lá com a gangue do esparadrapo lá, né? Tava todo mundo com esparadrapo na boca, no olho, no ouvido. Era uma paz, né? Mas eles não largavam o celular, sim, infelizmente, né? sim. Gravavam muito, postavam muito, e a gente acompanhou lá aquela ocupação. Como é que se vê também essa deterioração da política, né? Porque quando você vai às redes e faz os vídeos que você traz por uma forma de debate que faz as pessoas refletirem, pensarem, pensar o que é certo e o que é errado. Eles não, né? Eles só ficam naquela destilação de ódio. É isso, tem que arrebentar, vamos, aí vai fazendo, colocando as mentiras e deturpando tudo. Como
Como é que você vê essa questão do debate no parlamento, que é tão difícil se fazer, pelo menos nos dias de hoje? A gente assiste somente ataques, né? Não assiste debate, né? Eu ia falar isso, eu acho que os políticos, eles, inclusive, eles estão, os sérios, né? Eles estão clamando por debates, porque, assim, o que a gente tem visto é um circo, né? Então, assim, a gente que está nos bastidores, a gente ouve que, assim, eu preciso fazer política, eu preciso fazer política. Isso está acontecendo não é fazer política, eu preciso dialogar, eu preciso conversar, eu preciso entrar ali na Câmara, eu preciso fazer os meus projetos acontecerem. E, na verdade, quando eu chego lá, tá tudo travado, tem um monte de gente, desculpa, assim, o que eu vou falar, mas é um monte de gente sem noção, amarrada, sabe, com a boca tapada. Aí é até o que muita gente na internet falou. Quando era para tapar a boca, que era na Covid, ninguém queria usar máscara. Aí agora todo mundo bota coisa na boca e show. Acho que aquilo ali virou um grande show de maluquice, assim, sabe, de uma loucura mesmo, assim, extrema. Acho que a gente precisa de política. A gente não precisa desse circo. As pessoas, a população precisa de política séria. E política séria a gente faz votando em pessoas sérias, não na metade das pessoas que estão ali, porque aquilo ali para mim não são pessoas sérias, são baderneiros, né? Eles falam que muitas vezes eles nos xingaram de baderneiros, mas aquilo ali é uma grande baderna, aquilo ali é um grande circo, aquilo ali é um grande teatro, né? De uma loucura que só eles sabem, assim, porque Mas uma pergunta falta que tem a ver com política. isso. Você e outras pessoas, e também dentro do próprio PT e PSOL, eu sempre achei o seguinte, que a gente sempre se concentrou no executivo como uma coisa fundamental, porque é mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que é quase uma facada pelas costas que a gente levou da Casa do Povo, porque a gente deixou, não é que a gente deixou, mas esses caras conquistaram a representação ali dentro, então são hegemônicos na Câmara hoje. De volta àquela necessidade. Gente como você precisa, de certa forma, de ocupar o espaço eleitoral também. Porque acho que agora, e essa é a minha pergunta, você acha que já existe essa consciência profundamente enraizada entre os militantes, de todos, mas também da sua geração, sobre a absoluta necessidade de conquistar mais parlamento? Ou senão, tudo que a gente fizer no executivo vai ser obstaculado a vida inteira. Não sei se já existe isso, assim, impregnado na gente. Mas eu acho que, por exemplo, no último domingo agora, que teve o congresso do PT em Brasília, no discurso do meu avô, ele fala muito isso, que a gente precisa construir quadros, assim, e colocar e fazer aumentar o número de senadores, por exemplo, porque senão eles vão ter maioria e aí, de fato, a gente não vai conseguir governar. Mas eu acho que isso deve ser explicado de uma maneira mais povo para as pessoas, para o povo entender que eles têm que votar em quem vai ajudá-los, não em quem vai fazer baderna que nem estavam fazendo ontem ou que já fizeram antes. Entendeu? Acho que a gente tem que conseguir comunicar com o nosso povo de que como é importante votar para presidente, é muito também importante votar para deputado federal, para deputado estadual, para senador, porque só o presidente não determina nada. Então, essa informação tem que chegar nas pessoas e a gente tem que saber como colocar isso de verdade dentro da cabeça delas, assim, porque falar por falar não vai adiantar. A gente tem que, de fato, fazer um trabalho para que elas entendam que é tão importante quanto votar para o presidente. Porque se você chegar hoje para, sei lá, sua tia, talvez ela nem lembre em quem ela votou para deputado ou para quem ela votou para senador. E isso é muito ruim, porque as pessoas acham que é só o presidente pelo presidente. Não. Na verdade, o presidente sem o Senado e sem a Câmara não faz nada, né? Então, de fato, a gente precisa. Os jovens, eu tenho certeza que não têm essa dimensão, né? Então, a gente precisa dialogar com eles e com as outras gerações também, para que entendam e coloquem na cabeça de que sim, a gente precisa escolher as pessoas certas para votar, e é óbvio que, pelo menos a minha geração, pede por mudanças, pede por quadros novos. Ouço muito que, assim, que a gente está cansado desses velhos nomes, assim, que são sempre as mesmas pessoas, que são sempre homens, brancos, e assim vai, entendeu? E aí a gente tem que dialogar um pouco melhor. Por que são sempre homens? Né? E aí tem essa tendência de julgar sempre, tipo, são homens brancos, blá, blá, blá. Tudo bem, mas por quê? Como foi construído, né? Ele não é eleito a troco de nada,
né? Tem toda uma estratégia por trás. Então a gente tem que desmistificar isso e conversar com a galera para eles entenderem que a gente tem que saber em quem a gente vai votar, né? A gente não pode deixar. A gente pode reclamar? A gente pode reclamar, mas Sim. lembrando em quem a gente votou. Exatamente. Ó, Bia, o Hudson Fonseca manda aqui um superchat dizendo muito bom ver a Bia aqui, Daiane, obrigada pela colaboração. José Carlos Santana entrou como membro aqui. Tem também o HPS, mandou um super sticker aqui para a gente, obrigada pela colaboração. Tem um comentário aqui do Galhardo, mandando um abraço aqui, ele fala num tom irônico, falando sobre um vídeo que você fez, falando sobre a exploração dos 500 anos dos Estados Unidos. Isso repercutiu muito, a imprensa pegou como gancho para dizer que foi uma gafe. Como é que você viu isso? A repercussão da forma que foi, né? E aí falando um pouco sobre os seus conteúdos, né? Como é que você disse que o presidente Lula fica preocupado e adverte sobre essa questão dessa reação. Sua rede social é aberta, né? Uhum. Você posta fotos, posta esses vídeos, mas posta fotos do seu dia a dia, da sua filha. Diante de um ambiente tão corrosivo, isso não te preocupa? Ou você faz isso justamente para criar uma barreira desse enfrentamento, né? Porque às vezes eu, por exemplo, tenho as minhas fechadas, porque eu me encho o saco o povo lá e eu falo, quer saber, vou fechar aqui, só entra quem eu quero. Mas é uma escolha individual, e aí queria Sim. ouvir a tua escolha, né? Sim, falando primeiro dos 500 anos. Ali foi uma falta de interpretação das pessoas que não conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Historicamente é só a gente ler, vai no Google, assim, quem tem dúvida vai no Google, porque fomos, sim, um país explorado por mais de 500 anos, né? Em momento algum eu disse pelos Estados Unidos, não, eu disse que fomos explorados mais de 500 anos. Aí vai de cada um interpretar o que quer ou, né? Não. Quantas minhas redes sociais. E não liguei para Repercussão que deram, né? a repercussão que deu. Inclusive, isso me ajudou, né? Fez com que me engajasse mais, né? Queria te ouvir sobre isso, porque tem muita gente que usa essa tática, né, Aroeira? Do negativo, de uma coisa que supostamente podia ser politicamente incorreto, para aparecer bastante. Esses dias tinha o vídeo do Naldo, por exemplo, que é um cantor funk e Uhum. tal, ele cantando uma música do Bruno Mars, todo desafinado. Todo mundo sabe que ele sabe cantar, mas ele cantou desafinado. E tem muita gente, eu inclusive acredito, que ele fez isso propositalmente, porque isso viralizou. É uma Sim. tática que nas redes sociais acaba tendo muito efeito. Como é que Sim. você vê isso também, hein? Poderia ter sido uma estratégia, mas na verdade não foi, porque eu não falei nenhuma mentira, não foi nenhuma burrice. Acho que é uma estratégia inteligente até. Não, jamais vou falar nunca vou usar, porque eu acho que é uma estratégia. É uma estratégia. Se a gente quer engajar, se a gente quer atingir outros públicos, tudo depende de uma estratégia, né? Nesse caso não foi. Foi só porque as pessoas não souberam Sim. interpretar mesmo. Falando agora das minhas redes. Como eu nunca fui muito ativa, assim, politicamente, assim, eu postava, tipo, eu indo votar, ou eu com meu avô, mas aí era uma coisa íntima, eu com meu avô, não eu com o presidente, né? O mais político que acontecia era, tipo, uma foto indo votar, ou eu em algum lugar do PT, eu em algum ato, então nunca me deu muito estresse. Eu sempre compartilhei muito da minha vida, da minha família e tudo mais. Hoje, com essa repercussão, com esse engajamento com os vídeos, óbvio, me dá um pouco mais de medo, principalmente por conta da minha filha, Claro. né? Mas é uma coisa que eu vou ter que trabalhar e estruturar da melhor maneira possível, porque uma vez que eu vi que conseguiu engajar, conseguiu furar um pouco a bolha, como vocês mesmos disseram que chegou até a oposição e tudo mais, não tem por que eu não dar continuidade se meu objetivo era esse, né? Então, agora que eu comecei, eu até falei já com meu marido, eu falei, cara, aonde eu fui me meter? Porque agora não tem muita saída, assim, as pessoas Agora tem agora estão esperando de mim, entendeu? Então fica meio chato até se eu, tipo, tchau, gente, cansei. Não dá, entendeu? Agora é uma coisa que eu tenho que levar realmente a sério e conversar cada vez mais com o meu público, com o público que tá chegando, ou até com quem não gosta, que só passa ali para ver e xingar mesmo. E ter mais cuidado, óbvio. A gente já tem um certo cuidado por conta da família, mas agora principalmente para o ano que vem, que vai ser uma coisa muito tensa ainda, preocupar ainda mais com a minha situação, com a situação da minha filha e até do meu marido mesmo, que é mais fechado, assim, as redes são todas fechadas,
mas eu não posso deixar de viver, entendeu? Eu não posso deixar de sei lá, porque eu sou neta do presidente, a minha filha tá num dia na praia curtindo, deixar de postar uma foto dela linda no pôr do sol por conta disso. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, que é não postar nunca no exato momento onde eu estou. Então, assim, se eu postei uma foto na praia, você pode ter certeza que eu não tô na praia naquele momento. Entendeu? É uma foto ou de um dia anterior ou de, sei lá, mas eu nunca vou postar aonde eu estou no momento exato que eu estou, porque aí já é querer demais para minha segurança, assim. Então eu Claro. evito isso. Mas de resto, assim, sou uma pessoa normal, entendeu? Eu não vou me omitir, não vou blindar, assim, a minha filha de querer. Ela gosta muito de postar no Instagram, tipo, conversas dela, assim, com ela mesma, de brincar. Não vou proibir isso, é óbvio que tudo tem um limite, mas é uma coisa que ela gosta de fazer. Até no meu próprio perfil ela faz. Ela, tipo, se maquiando e tal, bababá. É uma coisa dela, uma coisa infantil, é uma coisa que pura. Não vou deixar, não vou proibir de fazer por conta dos vídeos, por conta desse engajamento, por conta dos haters. Porque eu acho que até isso que eles querem. Então, vai ser uma vida normal, como era, só que agora com um cuidado um pouco a mais. Perfeito. Aroeira? Então, eu percebo, assim, que essa é a realidade objetiva de todos nós, num mundo tão aberto como é o mundo das redes, e num mundo onde as pessoas perderam um pouco a referência do outro e passaram a ofender nas redes sem nenhuma preocupação, nenhum problema. Acho que o tomar cuidado e uma certa discrição pessoal passa a ser necessária para todos nós sobrevivermos. Mas o que eu acho mais bacana, o que eu acho que é necessário, é o seguinte: é o que você está dizendo. Eu tenho uma responsabilidade, e à medida que eu vou fazendo meu caminho, eu percebo que essa responsabilidade está colocada e eu vou ter que assumi-la. Vou ter que assumi-la. Eu acho que isso, quando eu falo que todo mundo, e você falou sobre isso, que você, que mais o João, o Pedro, a Jaqueline, todos têm que postar, é porque é um daqueles tempos em que não dá para esconder em lugar nenhum. Não dá para fugir do que está acontecendo em lugar nenhum. Exatamente. Então, nós vamos ter que enfrentar isso mesmo, né? Sim. Olha, é muito bom para nós todos. A gente estava falando agora há pouco sobre sermos mais velhos. Uma boa parte das pessoas que seguem as redes e tal. Eu não tenho a menor preocupação em relação à nova geração. Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade também, que também é muito ajuizado, tem muita responsabilidade em relação ao que está acontecendo, sente que é a hora dele operar o mundo. Porque você, Bia, aos 30 anos de idade, está justamente na faixa dos 30 aos 50 e tantos. Essas são as pessoas que operam o mundo, que fazem ele funcionar, que estão comandando as coisas, tomando as decisões. E é muito bom sempre ver alguém com juízo, consciência política, que sabe o que está fazendo, assumir esse lugar. É isso que eu queria dizer aqui. É isso. Obrigada. Tem aqui vários comentários também dos nossos internautas, a Sueli dizendo aí, Jó, acabei de seguir a Bia no Instagram, bora todo mundo lá seguir, eu também já fui lá seguir, antes quando eu comecei a pauta aqui, já estava assistindo os vídeos dela, então vale conferir. Bia vai ter que nos aturar, né, Bia? Vai ter o pessoal comentando lá, curtindo as suas fotos, comentando, dizendo que você não se maquiou hoje. Tem aquelas coisas que o pessoal gosta de comentar sobre a gente. Sim. Mulher sempre é muito alvo disso, né, Bia? A gente é Sim, muito, sim. você não fez isso, você não fez aquilo, que roupa é Não, essa? Seu eu vi pai, que teve seu avô é presidente. no primeiro vídeo alguém me mandou, acho que foi um dos poucos comentários assim que foi o primeiro, então eu tava vendo ainda um pouco mais para ver como é que ia ser. Porque com a sobrancelha feita, com maquiagem, com cabelo feito, com a maquiagem feita no salão, é muito mais fácil. Deu vontade de responder, amor, minha sobrancelha não tá feita. Meu cabelo eu acabei de escovar em casa. E minha maquiagem eu fiz no carro. Engole essa, né? José Sim. Aparecido, José Aparecido aqui manda um superchat dizendo que bom, Bia Lula, você falar aquilo aqui, né? Fico feliz por você se engajar, acho que ele quis dizer isso, na política. Essa participação na política, hoje em dia, é quase que uma escolha daquelas que a gente tem que fazer como se fosse da vida, né? Porque a Sim. política está tão corrosiva, imagino que você falou disso um pouco aqui no início da nossa conversa. Você disse também na conversa que você vai, um dos próximos vídeos é tratar sobre a questão do INSS, inclusive porque sempre colocam a família
do presidente Lula envolvida em tudo. Eu lembro de ter ido a Angra dos Reis, aí fiz um passeio de escuna, porque eu queria ver as ilhas lá e tal, e aí o guia falou, essa ilha aqui é do Lula, do filho do Lula. Eu falei, isso não existe, eu sei que não é, né? Que papo é esse? Quem dera. Aí ele falou, não, o pessoal que fala e diz. Eu falei, mas você diz isso como se fosse um fato. Sim. Eu imagino que deve ter muita gente que deve te abordar nessa linha, assim como a questão de produção desse conteúdo, a imprensa também foi muito em cima para dizer, é o Sidônio que está mandando para ela, porque os vídeos são muito bem feitos e tal, e você destacou, esclareceu isso aqui para a gente. Essa é uma preocupação que você também tem, né, de todo cuidado, porque nesse ambiente da política é um pântano às vezes, né, você tem que tomar cuidado com todo mundo que se aproxima, ainda mais sendo neta de quem é, né, todo mundo quer associar você a alguma coisa, quer dizer que você estava lá por isso ou aquilo. Isso é um cuidado que você tem com mais frequência nos dias de hoje, depois de tudo que aconteceu com Lava Jato, etc? Com certeza, com certeza. Eu falo, tipo, cada passo que eu dou é com medo, assim, eu vou no medo mesmo, sabe? Não consigo viver tranquila, porque é o que eu falo, se só me prejudicasse, tudo bem, eu encarava, show, vamos lá, vou seguir, vou ver o que as consequências e tudo mais. O problema é que eu carrego, bem ou mal, uma pessoa atrás de mim, né? Que é meu avô. Então, assim, a consequência não para em mim, a consequência para nele. Ninguém quer saber que foi a Bia que falou. Não. É a neta do presidente que está falando tal coisa, que está errando, que. Então, assim, existe muito medo, existe muito cálculo de cada passo que eu dou, mas se eu não der, ninguém vai dar. Entendeu? Então eu tenho que de fato, enfrentar isso, de fato, tomar as rédeas, assim, bem ou mal, ninguém, a gente não conseguiu ninguém ainda da esquerda que furasse essa bolha, que falasse a linguagem popular mesmo, de explicar tintim por tintim. Até tem o segundo vídeo que eu fiz, que é explicando os 500, porquê dos 500 anos, que aí eu vou explicando tecnicamente, tudo mais, bababá. Acho que falta ainda um pouco disso mais pra gente. E aí acabou que eu meio que tomei as rédeas disso e tô fazendo, mas é claro que que surjam mais Bias, mais Joanas, mais, sabe, mais gente para poder, porque uma pessoa só não vai dar conta de fazer isso sozinha. Então vamos, né, cada vez mais pessoas. Você falou do vídeo do INSS? Não é uma responsabilidade do governo, simplesmente. É isso que eu acho importante você destacar bem. Várias pessoas como você têm que fazer isso, porque senão a gente não consegue mudar o que está acontecendo. Parece Acho que alguém ligou ali para ela, aí o telefone escurece. Só um minutinho. Claro, pode ficar à vontade. Eu vou até tirar. Pronto, voltou. Não, desculpa, foi. Imagina, a gente até esticou aqui um pouquinho a nossa conversa, porque estava boa e porque tinha muito assunto. Você citou o vídeo do INSS, tem alguma outra pauta que você acha que é importante dentro desse ambiente que a gente está assistindo, que você pretende tratar, que você já olha com um certo olhar ali para abordar? Acho que a gente tem que falar um pouco sobre o STF, porque está sendo muito massacrado, e as pessoas têm que entender desde quando o STF surgiu, como ele surgiu, por que ele atua, como ele atua, para não achar que nem que estão falando, por exemplo, que está extremamente ligado ao meu avô, ao presidente. Não, o STF ele é uma outra instituição, né? Não tem nada a ver ali, é uma outra coisa. Fora que eu acho que falta a gente falar sobre muitas pautas de mulheres, pautas. Eu tenho filha, por exemplo, então quero também trazer esse debate das crianças, de escola, de saúde, saúde pública, né? Até para as nossas crianças e tudo mais. E outros temas que ainda vão ser abordados, né? Que assim, tem muito conteúdo para a gente explorar, tem muita coisa. Tem a questão ambiental, que eu acho que é uma questão muito importante que a gente está vivendo. Então, acho que tem muito conteúdo para trazer, assim. Pode ter certeza que tem um vídeo do INSS que vai sair, vai ter um vídeo sobre o STF, vai ter um vídeo, vão ter vários vídeos, assim, sobre muitos temas que ainda vão ser abordados de diferentes maneiras. Diferentes maneiras, né? Tem um comentário aqui para a gente fechar, da Leida, e me lembrou, uma vez eu estava numa roda de samba, que eu adoro, e estava comigo ali na mesa o Diogo Nogueira, né? E muita gente, Aroeira e Bia, chegava no Diogo na referência do pai, né? Do João Nogueira.
e todo mundo chegava, não, eu conheci o seu pai era muito importante para mim e tal, e ele recebia ali com um carinho, acolhia, e aí depois eu perguntei para ele, como é que é isso, né? Como é que você processa isso? Porque as pessoas chegam para você para te fazer um carinho, mas em nome do seu pai, né? Sempre na referência do seu pai. Como é que isso, como é que você lida com isso também a todo tempo, porque você é toda hora abordado nesse sentido. A Leida diz aqui, eu desejei tanto, né, que o DNA do Lula prosseguisse na política, não tenho dúvida nenhuma que você, que aguardávamos, diz aqui a Leida, no chat aqui do nosso Você canal. permite, Daiane? Claro. Acho que acho que o que a Bia está fazendo é fazer exatamente igual o Diogo Nogueira fez, sendo muito bom. O Diogo é muito bom lista. Sim, sim. Faz jus Exatamente. A voz é impressionantemente parecida, grande o tom, música, e grande. canta muito, compõe muito, é um cara excepcional É para a isso. geração dele É o também. que a Bia vai fazer também. O Tomara. HPS, o HPS manda aqui perguntando, eu acho que você falou um pouco disso, mas ele pergunta aqui como é que o resto da família Lula está vendo a sua ação. E aí eu engato isso com um comentário da Leida sobre essa questão do DNA. Você sente esse peso também ou é uma coisa que você carrega como um legado de fato? Eu acho que é difícil não sentir o peso, porque eu acho que hoje, mesmo sendo da família, assim, eu vejo de fora também, é o maior estadista que a gente tem. Então, óbvio que rola essa pressão interna de tipo, eu não posso errar, não posso falhar. E quero ser igual a ele, mas eu sei que ninguém é igual a ninguém. Então vem essa dualidade, tipo, eu quero fazer acontecer igual ele faz, mas como se eu sou uma pessoa e ele é outra. E ao mesmo tempo não posso errar porque sou neta dele, né? Então essa pressão acho que ela sempre vai existir, mesmo quando ele não estiver mais aqui, porque a expectativa das pessoas, igual o comentário, né, esqueci o nome A dela. Leida, a Leida. A Leida, depositam muita essa esperança, essa expectativa em cima de mim e vem essa pressão junto também. Mas acho que tudo é um trabalho, acho que tudo é construção e eu tenho certeza que eu vou me dedicar para chegar pelo menos a ser, sei lá, 50% do que ele é, né? Existe uma pressão muito grande. A minha família em si não há um debate sobre isso, sobre se tá tudo bem, se tá tudo ruim, se estão gostando, se não tá. Cada um vive ali na a sua vida, com a sua família. O meu primo, Thiago, ele me elogiou pelos vídeos e tal. Minha mãe me apoia, meu avô também. E aí, para mim, é isso que importa, assim. Meus outros tios, cada um vive no seu mundo com as suas famílias e tá tudo certo, assim. Ninguém fala nada, pelo menos não pra mim, nada de ruim, nada de bom, e tá tudo certo. Não, o pessoal vem aqui, Aruíra, o pessoal quer aqueles bastidores. Qual é a sua relação com a Janja? Pergunta aqui a Olivia Rosler. Tem muitas fotos tuas aqui na sua página no Instagram, com a Janja, inclusive, né? Porque Sim, a Janja também foi muito alvo dessas perseguições, né? Matérias para dizer que ela comprou isso, comprou aquilo, ou que ela está fazendo isso, ou que ela se meteu nisso. Enfim, tentando colocar a primeira-dama num lugar como se ela fosse um objeto que ficasse ali e não pudesse se mexer, se movimentar, ter posição política, se opinar. Como é que você vê isso também? machismo, né? Puro. Uhum. É, a minha relação com a Janja é muito, muito, muito boa, muito tranquila. Ela tem uma relação com a minha filha, com a Ana Lua, que é, assim, louca, sabe? Elas são, assim, a Ana Lua é apaixonada por ela. Ela, tipo, tem um carinho muito grande com a Ana Lua. Ela faz muito bem pro meu avô, então só dela fazer bem pro meu avô para mim já é gratificante. Ela já me ganhou só assim. É, Tenho uma relação muito, muito boa com ela de verdade. A gente se fala sempre, a gente tem um contato muito direto. Eu quero falar com meu avô, eu não ligo pro segurança, eu ligo direto para ela para falar com ela e com ele. Então é muito tranquila, assim. A Janja sofre um machismo absurdo dentro da política, inclusive pelas próprias mulheres. É, Janja, ela é aposentada, ela tem a aposentadoria dela, ela não vive do dinheiro do governo, até porque nem pode, né? Não tem cargo para primeira-dama. Ela não precisa de nada do governo em si, ela é uma mulher independente, ela tem as coisas dela. Se ela compra um sapato caro, você pode ter certeza que é com o dinheiro dela, e ela pode fazer isso porque ela tem o dinheiro dela. Ah, mas é comunista.
Não, ninguém nunca disse isso, né? Ninguém nunca disse, eu sou comunista. Não, e mesmo que Comunista fosse, não consome, né, Bia? é, Comunista consome. sabe? Julgam muito, porque ela se veste de tal jeito, ela tá se vestindo de tal marca, é com o dinheiro dela. Sabe? Ela trabalhou a vida inteira para isso. Então, acho que as pessoas falam muito, né? Ninguém nunca se preocupou e nem nunca falou, por exemplo, dos gastos da Michelle, do cabeleireiro que ela tinha particular, que viajava no jato presidencial para cima e para baixo. Então, acho que segue a mesma a linha de perseguição junto com o machismo. Então, acho que a Janja, ela tem que continuar sendo ela, da maneira que ela é. É, e de peito aberto, pronta para encarar o machismo, que ele vai acontecer de uma forma ou de outra, ele vai vir. Tá, é estrutural, né? Então não tem como a gente fugir muito disso, infelizmente. Infelizmente. Bia, abusamos bastante de você, quero poder contar Nada. com você mais vezes. Acho que você pode contribuir muito, de fato, com essa questão da comunicação, sua simpatia, sintonia com as pessoas é muito grande, tem que utilizar esse instrumento, é necessário. Seja sempre bem-vinda aqui no 247. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Já vou deixar um spoiler que hoje vai sair um vídeo. Então, Opa! Todo mundo seguindo a Bia Lula no Instagram para assistir, conferir o vídeo, a gente depois publica aqui. Obrigada, Bia, um abraço. obrigada a vocês. Tchau, boa Valeu, tchau, tchau. tarde.